Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, o meu boa noite carinhoso a todos. E dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui mais uma vez e recebendo esse convite do Centro Espírita Amor e Vida do Apóstolo, essa casa que muitas vezes tivemos a oportunidade de estar aí presencial. E esse ano foi um ano totalmente atípico, que nos impossibilitou, não só a mim, mas a muitos companheiros, estarmos presencialmente nas casas espíritas. E hoje nós vamos fazer trazer algumas reflexões online, é claro, para refletir um pouco sobre esse tema que está lá no capítulo 11, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item esse que trata da lei do amor. Amor. Uma palavrinha tão pequena, mas ainda de difícil compreensão, não é? O evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor e que Deus amou o mundo de tal modo que mandou o seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho creem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. Portanto, diz o evangelista João que Deus é amor. Tão difícil quanto entender Deus é entender essa palavrinha pequena chamada amor. Deus não é um ser que ama, mas Ele é o todo. Ele é o todo que emite esse amor por todos os reinos, por todo o universo. Diante disso, nós verificamos que o amor é a essência da vida. Nada do que existe e nada do que existirá, em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, nada poderá ocorrer sem a presença do amor. Por quê? Porque o amor está em Deus. Deus é amor. Então, tudo que ocorre na presença de Deus. Portanto, o amor é a alma da vida. A maior parte dos erros que nós cometemos na nossa existência, na nossa vida atual, e mesmo nas existências passadas, é porque nós não observamos a maior de todas as leis. Sim, a maior de todas as leis, que é a lei do amor. E o interessante mencionar é que todos, sem exceção, os encarnados e os desencarnados, estão nessa busca constante do amor, de entender, de experimentar esse amor. E muitas vezes parece que ele está tão longe e tão difícil de alcançar dentro de nós mesmos. A desconfiança, meus irmãos, nas pessoas que ora vivenciamos, a dificuldade de se sentir amado, de se sentir amada, a dificuldade de se sentir desejado ou desejada, a correria do dia a dia em busca das coisas materiais, em busca da própria sobrevivência, é claro, os conflitos que vivenciamos, que experimentamos, tudo isso e muito mais do que isso na realidade, são ingredientes que fazem com que nós tenhamos dificuldade de encontrar esse amor em nós mesmos. Se fôssemos definir o que é amor, utilizando-se de um dicionário, teríamos o seguinte conceito: amor é uma forte afeição por outra pessoa, nascido de laços consanguíneos ou de relações sociais. E é também, diz o dicionário, como uma atração baseada no desejo sexual. Isso é o que o dicionário nos traz como amor.
Se a gente fosse somente pelo dicionário, me parece que ficaríamos muito limitados, né, a compreender o que é verdadeiramente amor. Quando se tem um entendimento que o amor é a única grande fonte de transformação do ser humano e do espírito, porque nada existe e nada existirá no universo sem a presença do amor, sem a presença de Deus, e que ele, o amor, é a única forma de termos força e energia para poder seguir em frente, para buscarmos um sentido existencial nesse nosso processo evolutivo onde nós nos encontramos atualmente, nessa presente reencarnação. E que muitas vezes, há muitas jornadas, estamos em busca desse amor, de reencarnação após reencarnação. A nossa busca por esse sentimento, pela compreensão desse sentimento, não é agora. Já há muitas jornadas nós estamos procurando entender e experimentar esse amor. Na verdade, o amor, ele é a fonte de toda essa vida, né? E de toda essa energia que nos carrega adiante nesse processo que nós estamos a vivenciar nesse mundo de provas e expiações. É o amor que nos impulsiona a seguir em frente. Nós como criaturas espirituais que somos, e somos criaturas espirituais porque nós estamos numa experiência terrena, ou seja, somos espíritos numa escola de aprendizado utilizando-se um corpo físico. Fomos criados pela fonte criadora, ou seja, por Deus, simples e ignorante. E esse ignorante, a gente tem conhecimento, porque a doutrina espírita nos esclarece, que é no sentido do conhecimento, do saber. Mas na nossa intimidade espiritual, já está desde a nossa criação a centelha divina. Sim, a centelha divina. O DNA de Deus. Então, por que ainda temos tanta dificuldade de amar? Por que ainda temos tanta dificuldade de deixar manifestar em nós essa centelha divina? Por que, meus irmãos? Porque ao longo das sucessivas jornadas terrenas que nós já experimentamos, nós vamos construindo em nós, no nosso ser espiritual, barreiras. Sim, barreiras. Barreiras essas que nós colocamos em torno de nós, em torno dessa centelha divina que habita o nosso ser. Essas barreiras se tornam uma proteção, digamos assim, mesmo que superficial, contra o medo. Sim, o medo. O medo de ser rejeitado ou rejeitada pelo outro ou pela sociedade. O medo de não se sentir amado ou amada. O medo do fracasso. E esse fracasso pode ser um fracasso profissional, um fracasso familiar, um fracasso como pai, como mãe, enfim. O medo do que as pessoas possam pensar ao nosso respeito. Muitas pessoas têm muito medo disso. E principalmente, eu acho que o maior de todos os medos, o medo da morte. E são esses medos, meus irmãos, que vão criando em torno de nós as barreiras. E aí o amor vai ficando bem, cada vez mais escondidinho lá dentro, lá no fundo do nosso coração. E assim nós vamos supostamente nos protegendo desses medos. De que forma?
atacando, ferindo. Ferindo quem? O outro. Com a raiva, com a intolerância, com a maledicência, enfim. Utilizando-se do nosso orgulho ou da nossa arrogância para que em muitos momentos ferir o outro devido a esse medo. Quando nós superamos o medo, a insegurança diante das dificuldades que ora vivenciamos, diante das situações e dos momentos que a vida nos oferece, e não são poucos, aí, diante dessa superação, o amor começa a dar a sustentação que nós necessitamos para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, existe em nós uma virtude que precisa ser despertada por nós. E essa virtude se chama coragem. Coragem. O amor exige de nós coragem. Para que nós possamos amar, necessitamos de coragem. Coragem para que possamos parar de olhar para si mesmo. E para parar de olhar para si mesmo, para o nosso umbigo, é necessário coragem, porque nós temos que abrir mão de uma série de coisas. E começar dessa forma a olhar mais para o outro. Para o outro. Ou seja, para o nosso redor, para o nosso lado. Então, o amor é esse exercício constante de sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Do outro. Talvez, de uma forma muito simples, seja uma boa definição do que seja amor. Sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Tem pessoas que criam tantas, mas tantas barreiras em torno de si mesmo que acabam não sentindo mais nada, ao ponto de externar que não consegue mais amar. E não conseguindo amar, não consegue então acessar a fonte criadora que está em si mesmo. Essa centelha divina que está conosco. Mas para sentir esse amor pelo outro, meus irmãos, nós precisamos cultivar esse amor primeiro aonde? Em nós mesmos. De que forma? Destruindo as barreiras do medo e da insegurança que nós mesmos criamos em torno de nós já há muitas moradas. A nossa evolução espiritual passa pelo nível de amor que nós vamos conquistando, ou melhor, adquirindo, praticando ao longo das sucessivas existências terrenas. Portanto, quanto maior em nós é esse sentimento chamado amor, mais claro fica o nosso nível de expansão de consciência no bem maior. Por isso é que temos essas máximas que nós conhecemos, do amor a si mesmo, do amor ao próximo e do amor a Deus. Que é um processo que podemos denominar de amorização e que vamos construindo em nós mesmos. Quando falamos do amor a si mesmo, entende-se que esse amor é respeitar os seus próprios limites. Respeitar os nossos próprios limites. Respeitar quem nós somos. Seres humanos, ainda falíveis, cometendo os mais diversos erros ainda. Mas enxergando nas nossas dificuldades uma escola de aprendizado. E assim tendo a coragem de abraçar os nossos defeitos,
acolher as nossas carências. Mas para isso é necessário a busca do autoconhecimento, a busca da autotransformação que nós denominamos na doutrina espírita como a tal reforma íntima. Esse é o caminho. Esse é o caminho desse processo amoroso para consigo mesmo. O amor ao outro passa por um processo de amorização, onde nós vamos construindo e desenvolvendo ao longo das nossas sucessivas jornadas em nós o sentimento do zelo, do cuidado pelo outro. Lembro agora, vivenciando essa experiência que todos estão vivenciando no 2020 com o Covid-19, lá em março, abril, quando isso estourou de verdade aqui no Brasil, o nosso sentimento de cuidado, de zelo pelo outro estava em alta. As pessoas estavam se movimentando para ajudar um ao outro. Passados praticamente 10 meses, observamos que houve uma certa banalização. Não há mais tanto aquela preocupação pelo outro, em cuidar do outro. Então, é necessário, esse amor pelo outro passa exatamente por isso, por esse cuidado, por esse zelo. Mas isso necessita de nós um despreendimento. Um despreendimento para quê? Para perceber o nível evolutivo em que o outro está. E somente assim a gente consegue aceitar o outro do jeito que ele é. Quando nós entendemos que o outro está num nível evolutivo diferente, que ele é um ser no processo também de construção espiritual, nós conseguimos aceitá-lo muito melhor. Mas muitas vezes nós colocamos o outro num patamar e queremos que ele seja aquilo que nós desejamos que ele seja, não aquilo que ele é. Mas quando enxergamos que ele não é aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, nós nos decepcionamos. Por quê? Porque criamos expectativas que não são correspondidas. Porque o outro também tem defeitos, tanto quanto nós. O outro também está no processo de evolução espiritual, tanto quanto nós. Mas quando nós conseguimos expandir a nossa consciência espiritual, no sentido de que o outro é uma criatura espiritual também, num processo de evolução, diante das suas próprias dificuldades, nós conseguimos então incluí-lo, abraçá-lo, acolhê-lo também no nosso mundo. E por fim, o amor a Deus. Quando na sua jornada evolutiva o espírito conseguir expressar verdadeiramente esse amor a Deus, aí nós vamos entender o que Jesus disse aos seus apóstolos, quando ele disse que ele e o Pai são um, porque aí está a unidade, onde tudo se torna um. É o amor pleno, é o amor único. Por quê? Porque existe algo que nos une a todos os reinos, a todo o universo. E esse elemento que faz essa união com os reinos mineral, vegetal, mineral e angelical, e ao universo que nos cerca, chama-se amor. E é o amor então que nos faz transcender as nossas deficiências, as nossas dificuldades. E nesse processo de construção do amor, que podemos dizer que temos 3 tipos de amor. 3 tipos de amor. O primeiro é o amor eros, que é o amor da paixão, da posse. Você é meu, você é minha, tudo me pertence, tudo é meu. Esse amor posse é o amor que gera o ciúme doentio, é o amor que mata, que fere, o amor que sufoca o outro.
Esse é o amor muito inicial, num estado ainda primitivo de consciência espiritual. Depois temos o amor filia, que é um amor mais amigo, mais generoso, mais leal, sem nenhuma forma de monopólio. É aquela relação mais íntima, de confiança mútua entre dois seres. E é nesse processo de amor que nós começamos então a evoluir os nossos verdadeiros e nobres sentimentos pelo outro. Começamos então a não mais tratá-lo como posse, como algo meu, mas como alguém que merece ser respeitado por quem ele é. E por fim, chegamos ao terceiro nível, que chamamos de amor ágape, que é o amor incondicional. Longe ainda da nossa compreensão, porque nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, mas fomos criados para alcançar esse amor, porque Jesus disse que todos chegariam até o Pai no seu devido tempo. É esse amor que não pede nada em troca, nada. É o amor onde a mão direita dá e a mão esquerda não sabe o que foi feito. Esse então é o nosso grande objetivo como criaturas espirituais, criadas para alcançar esse objetivo. Esse amor é esse encontro com Deus, é esse encontro de se tornar um com o todo. Quando Jesus nos convida a viver a verdadeira felicidade, Ele está nos convidando a viver esse amor incondicional, que nos torna realmente um com o todo. Esse amor ensinado e exemplificado pelo Mestre exige de nós uma conexão, exige de nós uma energia muito grande, exige de nós coragem, onde o convite é para que possamos sair de nós mesmos, para participar da vida do outro, não como uma maledicência ou algo semelhante, mas como um elemento agregador na sua vida, abrindo muitas vezes mão das nossas próprias necessidades em auxílio do mais necessitado. Portanto, tenhamos a certeza que o amor é o maior investimento que existe no mundo físico e espiritual. É o ato de amar incondicional que nos proporciona essa expansão de consciência, essa possibilidade desse crescimento espiritual que tanto procuramos, que tanto estamos em busca de desenvolver. Porque creiam, isso não é um benefício somente àquele que recebe. Não. Mas também é muito mais aquele que pratica. Quando praticamos o ato da caridade ao outro, o mais beneficiado somos nós mesmos. Nesse mês de dezembro, onde se convencionou o nascimento de Jesus, o espírito mais elevado, moralmente, que já pisou nesse planeta, na forma humana, ele deixou um convite a todos nós, que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Nesse ano que está quase findando, um ano onde a humanidade foi colocada à prova coletivamente, mais uma vez, porque não é a primeira vez, onde todos, sem exceção, estão tendo a oportunidade de colocar em prática a mensagem do Cristo, o seu Evangelho de amor, de fraternidade, de caridade uns com os outros. Poderíamos nos perguntar, nesse exato momento, o que eu aprendi com isso?
tudo que eu experimentei nesse ano? Quanto de mim eu doei em ajuda ao meu próximo nesse ano? E não estou falando de contribuições materiais, não, que é muito importante, é claro, porque tem muitos necessitados. Eu estou falando de uma mão amiga estendida ao outro. Eu estou falando de um telefonema. Eu estou falando do acolhimento. Coisas que não exigem valor monetário. Quanto de mim eu consegui entender o que significa realmente amar, através da prática que eu pratiquei. Jesus nasce. Jesus nasce mais uma vez, simbolicamente, no nosso calendário no mês de dezembro. Mais precisamente, daqui a 2 dias. Mas, em nossos corações, Jesus quer se fazer presente. Na realidade, Ele quer se fazer presente constantemente, como um feixe de luz a iluminar o nosso caminho. Mas para isso nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Precisamos abrir a porta. Mas para isso também nós temos que ter coragem. Coragem para quê? Para nos livrar das amarras, dos sentimentos negativos, mesquinhos ainda, que nos prende ao nosso passado espiritual. Mas para isso, nós temos uma ferramenta muito, mas muito potente em nossa mão. Se chama o sentimento do amor. Amor. Que possamos, meus queridos irmãos que me escutam nesse momento, de muitas incertezas ainda, é claro, nos agarrar firmemente no manual de vida que o Mestre nos deixou há 2000 anos atrás. O seu Evangelho, a sua lição, mas principalmente o seu exemplo, a sua prática, para fazer da nossa existência atual porque essa é única, como todas foram únicas, um marco na nossa existência espiritual. Talvez aquele momento de virar a chave, de fazer realmente a nossa transformação através da nossa reforma íntima, onde o caminho a ser trilhado possa ficar então muito mais claro para nós, diante do conhecimento já adquirido e da prática desse conhecimento, que é através desse caminho do amor. Porque, como eu disse, o amor nos liga a tudo. E tudo está em Deus. Deus está sempre presente conosco. Deus é amor. Que Deus, então, na sua infinita misericórdia, mas acima de tudo, Deus como aquele Pai amoroso que continua a nos esperar de braços abertos diante da eternidade do Espírito, nos permitindo, através do nosso livre-arbítrio, que nós possamos encontrar esse caminho do amor, olhando cada vez mais, não somente para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Queridos irmãos, eu desejo do fundo do meu coração muita paz e muita luz a todos. Que nós possamos ter um Natal onde Jesus renasça em nossos corações, onde a gente procure realmente entender o verdadeiro sentido desse renascimento, essa renovação. Nós precisamos nos renovar, que tenhamos paz, que possamos nos cuidar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência, porque isso que nós estamos vivenciando através dessa experiência do Covid vai passar. Mas as lições adquiridas, se forem bem praticadas adiante, nos elevará como espírito imortal que somos. Desejo muita paz e muita luz a todos os corações. Um grande abraço e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Que assim seja, meus irmãos.